crianças? Nessa? Esse sou eu. Cadê? No nosso último encontro? Espero que sim. Beleza, então a nossa segunda semana de revisão para a UFSC, tá? Lembrando que essas revisões todas aí, pessoal, que a gente fez, a gente tem uma passeada geral realmente na nossa frente toda, né? A gente já revisou em lente, espelho, né? Já passamos pelo olho humano, falamos um pouquinho do som e dos fenômenos ali ondulatórios, né? Nas últimas semanas a gente deu uma atenção especial também para a física moderna, tá? Então acho que o que está faltando aqui de mais importante para a gente dar uma revisada, o Doppler é sempre importante para qualquer prova, tá? Apesar de ter caído no passado, não vai ser surpresa se aparecer de novo. O Doppler é algo que cai bastante, né? O brinco cai com bastante frequência, né? Então o Doppler é sempre legal a gente revisar, tá? Então vamos dar uma olhadinha nele. E eu vou ter um MHS também, eu que gosta de MHS. O bom é que ela gosta da parte fácil do MHS, tá? Mas tá sempre lá, velho. Tá? Ano passado não foi uma questão inteira, mas foi um item de um somatório. No outro ano foi uma questão inteira. Tá sempre ali o MHS de alguma forma, tá? Então isso vai ser o principal aqui de hoje, entre outros toques. Beleza? Então vamos falar do Doppler, pessoal. O Doppler no geral vocês mandam bem, a galera sabe o que é o Doppler certinho, uma questão teórica vocês mandam bem, tá? Agora vai fazer uma continha, de vez em quando vocês não ficam fodidas, ok? Alguns problemas ali na hora de fazer a conta. Não pela conta em si, né? Porque somar e multiplicar todo mundo sabe, espero, né? Mas rola um problema ali nos referenciais, né? Que às vezes é o mesmo problema que acontece lá na ótica do Gauss, né? Quando que é positivo, quando que é negativo. Acho que a regra do Gauss acho que é mais simples, aqui do Doppler é um pouco chatinha, né? Então vamos revisar isso. Bom, primeiro, só para revisar a teoria também, né? Se tiver que explicar o que é o Doppler, pessoal, principalmente se tiver que escrever, né, se for uma discursiva, lembra que não pode faltar de jeito nenhum você deixar claro que a alteração é uma alteração o quê? Uma alteração falsa, né? É uma alteração aparente na frequência, na altura, tá? Porque o item ele deixa de ser certo e passa a ficar errado, ele não fica meio certo, tá ligado? O que é o Doppler? É uma alteração aparente na frequência do som. Ok. Agora se você tira o aparente, fica uma alteração na frequência, uma alteração na altura. E aí o item se torna totalmente errado. Porque a frequência a gente nunca altera, né? Então lembra que é uma impressão que a gente tem, é uma ilusão que a gente tem, tá? A mesma coisa os itens já escritos para você analisar se está verdadeiro ou falso. Tem que vir de que maneira? Ah, tem que vir assim, ó. A ambulância está se aproximando de Joãozinho. Então o Joãozinho ouve uma frequência maior do que o original. Ok. Ele percebe uma frequência maior que a original. Ok. Agora eu não posso dizer que a frequência é maior que a original ou está maior que a original. Ok? Tem que estar sempre dando a ilusão, né, de que está que é o percebido, né, que é aparente, que é falsa a mudança. Mas tirando isso, vocês estão ligados, né? Numa aproximação parece mais agudo e em qualquer espécie de afastamento parece mais grave, tá? Se eu digo para vocês que o observador e a fonte ambos estão em movimento, pessoal, significa que vai rolar Doppler necessariamente? Não, né? Porque os dois podem estar o quê? Para o mesmo lado com a mesma velocidade. Ó. Se eu digo que um está parado e o outro em movimento, isso já me garante que vai rolar Doppler? Quase, né? Tem um caso que não, qualquer. O circular, lembra? Se um está parado e o outro está andando em círculo, aí não rola Doppler. Então tem que rolar ou uma aproximação ou um afastamento, tá? E aí é isso, gente. A parte aí, se precisar fazer, ficou maior, ficou lá, mas ficou quantas vezes maior, né? Parece mais grave, tá? Mas parece quantas vezes mais baixa a frequência? Aí a gente vai ter que calcular. Então a frequência aparente, essa é a aparente, é a que eu ouço, certo? Não é a de verdade. Essa é a frequência original que está sendo emitida pela buzina, pela sirene. E aí entra aquele termo das velocidades, né? Então eu tenho V mais ou menos VO sobre V menos mais VF. O que é esse V sozinho aqui? Essa é a velocidade do som. Afinal é o som que vai sair da buzina até chegar na minha orelha, tá? Essa velocidade do som, pessoal, ela é constante, fornecida, e eu não preciso me preocupar com o sinal dela, né? Eu
só me preocupo com esses dois sinais aqui. O sinal do observador, o observador está parado, está em movimento, está aproximando, afastando, e a velocidade da ambulância, a velocidade do carro, a velocidade da fonte. Tá? São os únicos dois sinais que eu me preocupo. O som é sempre positivo, independente se ele está indo para lá, para cima, não interessa. O som sempre positivo. Beleza? Ok, pessoal, para a gente não errar então, onde é que se erra normalmente? Nesses sinais, tá? E outra coisa que erra também, pessoal, é que eu não posso usar, isso que muita gente usa, eu não posso usar velocidade relativa, tá? Então essas coisas que a gente usa em cinemática, que dá a impressão que eu posso usar aqui, não pode, tá? Lembra da relativa? Ah, tem um carro a 60 e a ambulância está vindo a 80. Porra, não posso considerar que o carro está parado, a ambulância está vindo a 20? Não pode. Em cinemática pode. Por uma questão teórica de Doppler pode, porque está aproximando, é isso que importa, mas na hora de fazer a conta, não pode, tá? Se você colocar 0 e 20, não é a mesma coisa que botar 60 e 80. Tá? Então cuidado com isso aí, não pode relativa, sempre absoluta, tá? E o sinal, gente? Quando que é positivo, quando que é negativo? Ah, quando está aproximando, quando está afastando, quando é para a direita, quando é para a esquerda, não tem nada disso, né? Tá? A única regra que não tem exceção é quando você orienta o seu observador aqui, você localiza ele, localiza a fonte, faz o desenho, pessoal, para não se confundir. Principalmente se a questão começar a ficar mais complexa, né? Fica cheio de vai e vem. Desenha para não se confundir. Então, o observador e a fonte. E eu sempre vou orientar como? De forma positiva do observador em direção à fonte. A partir daqui é que você vai ver para onde os caras estão indo. Ah, tá indo para a direita, os dois estão se aproximando, então esse é positivo, esse é negativo. É uma perseguição, ou a perseguição para cá, os dois são negativos. Um está indo para lá, o outro para cá. Aí você vai ver o sinal desses caras, né? Você não pode inventar a sua própria regra, ok? Tem que ser assim, pessoal. Essa fórmula foi criada para usar esse referencial. Beleza? Ok. Olha aqui, ó. Tem gente que confunde aqui também, ó. O som está vindo para cá. Ah, e para lá é positivo. Quer dizer que o som é negativo? Não se preocupa com o sinal do som. Eu só me preocupo com o observador e com a fonte. Joia? Então vamos ver aqui, pessoal, alguns casos. Esse aqui eu trouxe na aula regular, mas ele é um bom exemplo, né? Ao mesmo tempo que o carro está se afastando do observador 1, ele está se aproximando do 2. Então o que o observador 1 percebe? Uma frequência menor que a original, consequentemente um comprimento de onda maior que o original, enquanto o observador 2 nota uma frequência maior que a original, consequentemente um comprimento de onda menor que o original. Tá? Agora, se eu tiver que fazer conta aqui, pessoal, eu vou jogar lá, eu vou ter as frequências, eu preciso da velocidade, ou ele vai me dar a velocidade, pedir a frequência. A velocidade do carro vai ser positiva ou negativa? Perceba que depende de qual observador que eu estou trabalhando. Tá? Se eu tiver, porque realmente eu não vou fazer uma conta para os dois observadores, são dois casos diferentes. Aí eu estou fazendo a conta para o observador 1, pessoal. O carro tem velocidade positiva ou negativa? Do observador para a fonte, para lá é positivo, o carro tem velocidade positiva. Aí você vai fazer a sua conta aqui, você vai, o observador está parado e o carro tem uma velocidade positiva. Agora, se eu pegar o observador 2, o observador está aqui, a fonte está lá, então para lá é que é positivo. Então o carro tem velocidade o quê? Negativa. O que é estranho cinematicamente, né? O mesmo carro indo para o mesmo lado tem dois sinais diferentes? Tem, só porque eu estou mudando o referencial. Tá? E mesmo porque um está aproximando, o outro afastando. O efeito é contrário. Se o efeito é contrário, o sinal tem que ser contrário. Então não tem um sinal, uma regra só, né? Ah, o carro está positivo, o carro está negativo. Depende em relação ao quê. Tá? Então ele está se afastando desse é positivo, está se aproximando desse, nesse caso, negativo. Ok? Sacar? A mesma coisa acontece quando o carro cruza por mim, né? O carro passa buzinando por mim. Quando ele está aproximando, ele tem velocidade o quê? Negativa, né? Porque ele está indo contra o meu referencial. Ó, do observador para a fonte. Aí ele cruzou por mim, observador, fonte. Ele passa a ter velocidade positiva. O mesmo carro indo para o mesmo lado. Mas mudou a aproximação para afastamento, mudou-se. Beleza?
sim, eu lembrei dele, ele incomoda um pouquinho. Tá? Ou quando alguém pergunta alguma coisa e tu responde, né? Passa um cara de bicicleta e oi, e aí Luiz? Aí eu respondo, oi, e aí fulano? Né? Quando o cara manda um oi, e aí Luiz, ele é a fonte e eu sou o observador. Agora, quando eu respondo oi, e aí fulano, eu sou a fonte e ele é o observador. Mudou tudo, né? Quem é fonte virou observador, tá? E aí muda o referencial, que era positivo para lá, passa a ficar negativo. Ok? Isso lembra o pior de todos os casos de Doppler. Né? Qual que é o pior caso de Doppler? É quando tem uma reflexão no meio do caminho. Tá? Tipo o morcego, né, na caverna. Okay? Como é que o morcego se localiza na caverna? Ele manda o gritinho dele lá, bate no final da parede, aí volta e ele acaba ouvindo o que ele emitiu. Mas como ele está em movimento, ele vai sentir uma frequência diferente da que ele emitiu. Tá, peraí, o morcego é o observador ou o morcego é a fonte? Ele é os dois. Mas como é que eu vou fazer a conta com ele sendo os dois? Não dá. Tá? Então o que a gente faz no caso como esse, que é a mesma coisa quando o cara cruza por mim, que é a mesma coisa aqui, é dividir em dois casos. Aqui eu tenho que fazer um caso para esse, um caso para aquele, um caso aproximando, um caso afastando. Aqui, pessoal, eu vou ter que fazer o morcego jogando o som batendo na parede e depois a parede devolvendo para o morcego. No primeiro momento, o morcego é o quê? É a fonte e a parede é o observador. E no segundo momento eu vou considerar que a parede é a fonte, apesar dela estar só refletindo, né? Eu considero que ela é a fonte e que o meu morcego é o observador. Perceba que a fonte vai virar o observador vai virar fonte, inverte tudo. Vamos ver como é que fica isso, pessoal. Então nós temos aqui, por exemplo, o chão, aqui tem uma parede. Não vou desenhar um morcego, vou desenhar um carro. Não que o meu carro seja bom, né? É identificável pelo menos. O carro está se aproximando com uma velocidade A. E ele está emitindo aqui uma frequência FA. A parede não tem ouvido, né, pessoal? Mas se ela fosse ouvir o que eu estou emitindo ali, ela ia ouvir FA? Não, ela ia ouvir uma frequência diferente. Aliás, por estar aproximando, ela ia ouvir uma frequência maior do que a FA. Mas eu vou chamar ela aqui de FB, que é a frequência que chega na parede. Ah? Me diga uma coisa, nesse exemplo, para onde que eu vou orientar positivamente o referencial? Para a direita ou para a esquerda? Do observador para a fonte, para a esquerda. Então eu sei que o meu observador está parado e a minha fonte tem velocidade negativa. Dá para montar uma fórmula então? Espera assim, espera assim. Fica assim, né? A frequência que eu vou ouvir FB é igual à frequência original FA. Ok? Observador parado e fonte negativa. Então fica observador parado e fonte negativa. Pronto. Aí você já consegue comparar a frequência que foi emitida com a frequência que chegou na parede. Mas você não está pegando a frequência que voltou para o ouvido do morcego ou que voltou para o seu ouvido aqui, né? Tá? Então o que eu tenho que fazer agora? A volta. Tá? Então separe dois, pessoal. E desenha, tá? Vocês têm preguiça de desenhar. E cara, aqui é imprescindível desenhar. Tá? Porque senão você se confunde todo no referencial. Então, o carrinho continua o mesmo carro, com a mesma velocidade, para o mesmo lado. Com a mesma velocidade VA. Só que agora, o som refletindo, bateu na parede e agora ele está voltando. Tá? E com que frequência, pessoal, que ele começa a sair da parede? Com FA ou com FB? Com FB, né? Que é o que chegou na parede. E o que eu vou ouvir aqui? Nem FA, nem FZ. Eu vou ouvir uma terceira, uma FC. Que é o que vai chegar aqui na minha orelha. E agora eu quero comparar isso com aquilo. Ah, para onde que eu oriento positivo? Para a direita ou continua para a esquerda? Agora é para a direita, né? Que agora eu sou o observador e a parede é a fonte. Então mudou. Né? Mudou o observador com a fonte, mudou o lado para ser positivo. Então agora eu tenho uma fonte parada e um observador com velocidade positiva. Mudou tudo. Né? Mudou tudo. Tá? Então vamos lá. O que eu ouço é FC, o que a parede está emitindo é FB.
temos um observador com velocidade positiva, aqui é VA, e temos uma fonte parada. Belezinha? Tá? Ele pode muito bem perguntar os dois casos separados, tá? Ou o que é mais comum, não na UFSC, porque a UFSC é somatório, né? Então ela vai aproveitando no processo e já vai fazendo perguntas para você. Tá? Mas muitas vezes ele quer comparar o começo com o fim, ele quer comparar FA com FC. Ou, sabendo FA e FC, ele quer saber qual é a velocidade do carro. Tem como eu juntar essas duas contas numa só? A melhor maneira, mais comum, pessoal, é no lugar do FB, você colocar o FB todo. Botar tudo isso aqui no lugar desse cara aqui. Aí o que vai acontecer? Eu fico com FC igual a FA, que é o que eu quero. Comparar a primeira com a última. FC igual a FB, mas FB é FA igual a FB. Então FA vem pra cá. Aí eu vou multiplicar essa nhaca por essa. O que vai acontecer de cara? O V vai cortar, né? Esse V que está em cima vai cortar com esse V embaixo. Aí vamos ficar com V mais VA sobre V menos VA. E aqui está tudo que eu quero. A frequência inicial e final e a velocidade do carro. Está tudo que eu quero, tá? E o V sozinho é a velocidade do som. Tá? Então pode ser o morcego, pode ser o carro buzinando. Sabe qual que é isso aqui também? Aqueles radares de polícia rodoviária, sabe? Ele dispara uma frequência, bate no carro e volta, a máquina pega novamente a frequência e vê qual é a velocidade do carro. Como é que ela faz isso? Ela manda uma frequência FA, recebe uma frequência FC, dessa maneira ela consegue calcular qual a velocidade que o carro está. É a mesma coisa do morcego. A diferença é que o morcego está parado agora, que é o que está emitindo inicialmente, e a parede, que seria o carro, é que está em movimento. Mas a maneira de resolver é exatamente a mesma. Legal, gente? Não vou dar uma lembrada? Eu fiz bem matemático mesmo, que é para lembrar essa parte matemática. Galera, a teoria vocês dominam legal. Aqui que eu tenho alguns detalhes para se cuidar. Supimpa? Vamos em frente então, Só dois detalhezinhos aqui mais sobre o Doppler. O primeiro é uma questão desse estilo aqui, às vezes é um enunciado que assusta. Já é mais a cara da UFSC também, uma coisa assim. Um violinista deixa cair o diapasão de frequência 440 Hz. A frequência que o violinista ouve na iminência do diapasão tocar o chão é um pouco menor, né, porque está se afastando dele. Determine a altura da queda. Por que eu digo que é a cara da UFSC? Porque é uma mistureba de assunto aqui, né? É uma questão de Doppler, mas ele está perguntando a altura da queda. Ou ele pode perguntar quanto tempo demorou para cair. Ou ele pode perguntar qual a energia cinética que chegou lá no fim. A UFSC é assim, né? Principalmente em mecânica. Tá? Como é que eu vou linkar, pessoal, o Doppler com a altura de queda aqui? Não, acho que não precisa ir tão alto ao fundo, não. Não que fosse dar errado, mas não precisa ir tão longe. Tá? Porque o que dá a fórmula ali eu já consigo? Eu já consigo a velocidade que o diapasão chega no chão, né? E de aí velocidade com altura pode ser por energia, você não vai ter a massa do diapasão. Mas você pode fazer por cinemática. Certo? É uma queda livre, ok? Você tem a velocidade inicial, a final, você tem a gravidade, você pode usar o Torricelli. Aí você já achou a altura. Lógico, se ele dá... A massa não precisa também que vai cortar. Mas você pode chegar no tempo de queda, aí não vai para o Torricelli, vai para o Popoati. Ou ele pode perguntar a energia no final, o trabalho do peso, né? Essa é a cara da UFSC. Mas só para ficar ligado então que eu consigo ligar o Doppler com a mecânica, né, com o resto da mecânica, exatamente através da velocidade. Ele me deu as duas frequências, o ouvinte está parado, que é o cara, então é o diapasão caindo. Com velocidade aí eu comparo com o que eu quiser. Mexo com energia, mexo com trabalho, mexo com cinética, mexo com altura e tempo, com a cinemática. Tá legal? Então, fica ligado nesse link aí. Só para fechar então, pessoal, o Doppler da luz, que é um Doppler teórico, aqui não vai cair conta envolvendo o Doppler da luz, senão vai virar um Doppler relativístico, ninguém quer isso. Então nós temos aqui o seguinte, uma estrela, sei lá, amarela,
quando ela se aproxima de mim, ela vai parecer o quê? Que nem o som. Ela parece ter uma frequência maior do que a original, maior que amarelo. O que é maior que amarelo? Azul, violeta, né? Então ela vai aparecer dessa maneira. E quando ela se afasta, ela aparece o quê? Mais alaranjada, mais avermelhada, com uma frequência menor. Tá? Então a teoria é exatamente a mesma e a parte boa é que não tem conta normalmente sobre esse assunto. Tá? É o que acontece no exame de ultrassom também, né? Pessoal, o exame de ultrassom vai e vem e tem um ultrassom que é com Doppler, né? Para que tem ultrassom com Doppler? Que é para ver coisas em movimento. E o que está em movimento dentro da gente? Basicamente corrente sanguínea. Tá? Então você consegue medir a velocidade do sangue em algum lugar ali, pessoal, através do ultrassom com Doppler. Tá? Só uma perguntinha sobre isso aqui. Se a estrela for vermelha e ela se afastar de mim, que cor que eu vejo ela? A frequência vai parecer mais baixa, não vai? E frequência mais baixa que o vermelho é o quê? É infravermelho, só que infravermelho a gente não vê. Então a estrela iria subir. A gente não ia conseguir ver. A mesma coisa, uma estrela azul se aproximar, ela pode ficar violeta ou ela pode ficar ultravioleta. Tá? Isso é bem comum, tá? Por isso que normalmente os telescópios, enfim, os observatórios, eles têm uma captação tanto de luz quanto de infravermelho ou de ultravioleta. Se você liga só a captação de luz, você vê um número de estrelas. Se você liga a captação de luz em infravermelho, você capta bem mais estrelas. Que aquelas estrelas vermelhas que estariam se afastando, que não estavam sendo vistas agora. Tá? Então, isso pode acontecer perfeitamente. Bem doido, né? Bem doido. Oi? Não sei se estou viajando, mas em relação à translação dos planetas, dá para considerar que a gravidade também ocorre o efeito Doppler quando se aproxima? A gravidade? Quando se aproxima, vamos supor, do Sol, a Terra girando, quando se aproxima, tem uma atração maior, quando se afasta e tal? Não tem a ver com Doppler, né? Doppler tem a ver com a percepção de uma onda, certo? Isso aí que está se falando é até mais fácil, é uma força, né? É a força que o Newton chegou lá, depende da distância. Não precisa associar com isso aqui não. Tá? Lá quando vai chegando mais perto vai ficando mais rápido, porque vai ficando mais perto, e aí a atração é maior. A força é maior, a aceleração é maior. Tá? É mais diretão. Ok, galera? Então, vamos lembrar alguma coisa também de MHF. Ano passado caiu um item do somatório, que foi o Homem-Aranha, preso na teia, e ele ficava pendulando com pêndulos simples. E aí perguntava a relação do período com o tamanho do pêndulo. Tá? No outro ano já caiu um sistema massa-mola, e foi uma questão inteira sobre MHS. Tá? Então, vamos lá, gente. Pêndulo simples, eu consigo calcular o período dele, não consigo? É 2π raiz minha, né? LG. Onde o L é o tamanho do fio e G é a gravidade. Então, o que está mostrando aí para nós? Que quanto maior for a teia, quanto maior for o fio, mais tempo demora, maior o período, né? Mais tempo demora para a oscilação. Lembrando que o período lógico é o inverso da frequência, então qualquer coisa que ele perguntar de frequência já está aqui dentro também, né? E gravidade, pessoal, é o responsável pela restituição, né? Esse treco passa aqui, ó. Quem é que faz ele voltar? É a gravidade. A gravidade é uma das culpadas pela restituição. Por isso que quanto maior for a gravidade, menos tempo demora, né? Aí em Júpiter, esse negócio vai ficar assim. Aí você vai para a Lua, assim. Uma gravidade é menor, ela acelera com menos vontade e desacelera com menos vontade também. Então quanto menor a gravidade, mais tempo demora. Quanto maior a gravidade, menos tempo demora. Tá? Outra coisa, você tem que ter fé nessa fórmula. Tem gente que não tem fé, tem gente que não acredita, ok? Aí cai um item assim, ó. Ah, dobrando a massa do meu pêndulo, o período vai cair a metade. Aí a pessoa, realmente, né? Porque fica mais pesadinho, eu acho que vai demorar mais. Mas pessoal, tá escrito lá que a massa interfere no período? Não, então acredite nela, ok? Acredite na fórmula. Se a fórmula está falando que a massa não interfere, é porque a massa não interfere, ok? Outra coisa, você sabe o que é isso aqui? Isso é uma raiz quadrada, ok? A gente tá rindo, mas aí chega lá, daqui a pouco cai um item assim, ó. Ah, dobrando o comprimento do fio, dobra o período.
E a pessoa, é verdade, né? Não, velho, se você sabe que é raiz quadrada, você não assinala isso, né? Porque se eu botar um 2 aqui, pessoal, vai virar um 2 aqui também? Não, né? Para dobrar o período eu preciso quadruplicar o tamanho do L, ok? Então, confia na fórmula, ok? Não vai no coração. Mas mas faz sentido, não é? Não. Mas a vida não faz sentido, ok? Então, não é um bom argumento seu, ok? Então, pensa aqui no L e no G, tá? Outra coisa que parece que interfere, mas não interfere, a amplitude. Se eu abrir 10 graus, ou 15 graus, ou 30 graus, vai demorar o mesmo tempo, tá? Porque quanto mais eu abro, maior a aceleração. Por isso que acaba compensando, tá? Ok? É isso. Tudo isso que eu estou falando é para o período. Eu mudando a amplitude, eu mudo, por exemplo, a energia do sistema? Mudo. Não é que não muda nada, né? Não muda o período. A energia já muda. Tá? E é bem a cara da UFSC, tá, galera? Quando bota uma questão de MHS, não é inteira de MHS, né? Ele começa com MHS, mas ele começa a falar em força, tá? Ele começa a falar em energia. Aliás, quando eu falo em MHS, pessoal, já posso considerar que o meu sistema é conservativo? Já pode, tá? Se ele falar em MHS, ele não precisa falar que é conservativo também, ou que é livre de atrito, já está implícito. E o contrário também, se ele falar que é livre de atrito, você já pode considerar que é MHS também. Tá? Aí você pode fazer um MGH igual a MV quadrado sobre 2. Perceba que corta a massa, né? A massa realmente não interfere em nada no período simples. Tá? Você pode falar em força aqui centrípeta, né? Ok? No ponto mais baixo, pessoal, a tração tem que ser maior que o peso, exatamente para a resultante apontar para o centro da curva. Tá? A centrípeta é igual a tração menos o peso nesse caso, então ele começa a fazer essas misturebas aí. Tá? O outro MHS que a gente vê é o sistema massa-mola, que pode estar tanto na horizontal quanto na vertical. E aí, pessoal, para chegar no período do sistema massa-mola é 2π raiz do MK, né? MK usando. Então você tem aqui a massa e o K, que é a constante elástica, né? Que nem a gravidade é o responsável pela volta. É a gravidade que restaurava o pêndulo. Quem faz o cara restaurar é o sistema elástico, é o fato de existir um K, né? Então eu puxo ele para cá, alguém me restitui. Ele vem para cá, alguém restitui ele. Então fica nesse MHS culpa desse K. Por isso que quanto maior forem esses dois caras, menos tempo demora. Né? Quanto maior são os restituidores, vamos assim dizer, menos tempo vai demorar. Tá? E a massa e o L é o contrário, né? É como se fosse uma alternativa à inércia, que quanto maior a massa, mais vontade o cara tem de continuar, certo? Então mais difícil é de acelerar ou de frear ele, por isso que demora mais tempo. Tá? Mais uma vez, pessoal, não depende da amplitude, nenhum dos dois. Aqui depende da massa, cuidado, né? Esse não depende, mas esse depende da massa. Mas nenhum dos dois depende da amplitude. A amplitude, aliás, aqui que é o quê, pessoal? A amplitude aqui é o X, né? É a deformação da mola. Você pode fazer esse link também. Joia? Ok. Eu trouxe uma questão aqui parecida com a que caiu na UFSC. Essa aqui é até mais fácil, na verdade, mas só para a gente dar uma passeada sobre esse assunto, então. A professora de física utiliza uma mola de constante elástica K e comprimento L, quando não estendida, que é o comprimento original da mola, para demonstrar em sala de aula o movimento harmônico simples. A mola presa ao teto da sala pende verticalmente. Né? Então está lá a mola. Um corpo de massa M é preso à extremidade, subitamente largado, vai começar a deformar a mola ali para cima e para baixo. Desprezando todas as forças dissipativas, ele precisava falar isso? Não precisava, porque ele já falou em MHS antes. Eu não precisava deixar claro isso, mas legal, gente boa, não é da Paraíba, gente boa, admitindo que a mola tem a massa desprezível e que a gravidade é G, assinar as alternativas. Olha o primeiro item. O período do MHS obtido é 2π raiz de LG. Tá certo ou errado? Cuidado, né? Então, tá dizendo que tá certo, né? Não, tá dizendo que tá certo. Mas não é. Só vai estar certinho 2π raiz de LG. Mas não é um pêndulo isso aí, né? Isso aí é um sistema massa-mola. Dá uma confusão, né? Se é MHS,
Pô, tá certinho, né? Faz a conexão certa, faz a sinapse certa ali, tá? Só que, pessoal, isso aqui é o período de um pêndulo simples, não de um sistema massa-mola. Só mas como é que eu sei que o sistema não está assim? Que é uma mola, uma massa, como é que eu sei que ele não está oscilando que nem um pêndulo? Porque ele falou aqui verticalmente. Então ele está oscilando pelo sistema massa-mola. Qual seria o período? 2π raiz de mk. Tá? Seria da massa e do k, não dessa forma. E ele até colocou L aqui, né? Só para confundir mais ainda. Ele botou L também no enunciado. Não está errado. 2. O corpo não realiza MHS devido à gravidade. Nada a ver. Nada a ver. Tá? Nada a ver. É a gravidade que inicia tudo, né? Depois a elástica ganha, depois a gravidade ganha. Certo? Então, nada a ver. 3. Mas tem que fazer uma continha, vai bem fácil. A nova posição de equilíbrio está deslocada de mg sobre k. Então ele está dizendo que o ponto de equilíbrio se deslocou, isso aí. Tá? Por que a nova posição? Porque primeiro é só a mola sozinha, né? Depois eu coloco o bloquinho, ela desloca. Ele quer saber quanto que vai nesse deslocamento. Vamos lá, bem fácil. Você tem aqui a mola presa no teto. Tem isso. A mola está relaxada, está de boa. Ela tem um comprimento L. No segundo momento, eu vou pendurar o treco aqui. E ela vai dar uma esticadinha. Então até aqui era o comprimento L dela. Ah, só que agora, pessoal, a situação de equilíbrio que era aqui passou para cá. Então está faltando isso aqui, que é o X da mola, não é? Que é a deformação da mola. Então ele quer saber a nova posição de equilíbrio está deslocada de quanto? De X. Só que tem que ver se X é igual a mg sobre K. Como saberei? Se esse cara está no equilíbrio, a força resultante nele é peso para baixo, não tem normal, não tem tração, não tem atrito, mas tem elástica. Então, como está em equilíbrio, eu sei que as duas são iguais. Então eu boto aqui, só força elástica igual a peso. Kx igual a mg. O que dá um x, que é o que eu quero, igual a mg sobre k. Então tá certo o item? Tá certo. Né? Foi deslocado, isso aqui foi deslocado mg sobre k metros. Tranquilo? Não é nem física dele. Tá? Lei de Newton. Número 4, a mecânica total do corpo no movimento vertical é igual à soma da cinética com a potencial elástica com a potencial gravitacional. É sempre isso, né? A mecânica de um corpo é sempre a soma das três. Por mais que você não tenha uma das três, você soma a sua potencial, as suas potenciais com a sua cinética. Essa é a sua mecânica total. Legalzinho? Tranquileira? É isso aí, mais ou menos isso aí a questão da UFSC. Tem uma pegadinha, tem uma continha, uma teoria, é isso aí. Tá? Misturou energia com MHS, bem parecido. Tá? Só um detalhe aqui, pessoal, sobre discursiva, né? Eu já falei lá do Doppler para vocês. Tá? Sempre tem uma palavra que eles vão buscar. Tipo, no Doppler tem que deixar claro que a alteração é aparente, né? Ou se cair leis, né? Eu botei aqui o Kx, eu me lembrei, tá? Que o Kx a gente chama de lei de Hooke. Se o cara pedir para você explicar a lei de Hooke, eu escrever a lei de Hooke, tá? Não escreva só F igual a Kx, tá? Uma maneira mais completa aqui, pessoal, seria, lógico, você colocar vetorial isso, tá? A gente nunca usa dessa maneira, né? Porque a gente trabalha só com os módulos, ok? Mas uma coisa absolutamente que não pode faltar é sinal de menos aqui. A gente acaba ignorando esse sinal de menos, não acaba? Por quê? Bom, porque aqui eu que decido qual é o lado positivo e qual é o lado negativo, né? Então se ela vai ser positiva ou negativa, eu que mando, não é o Hooke, ok? Agora, por que a lei dele eu preciso escrever assim? Porque esse menos significa o quê? Esse menos significa que a força elástica, ela é sempre oposta à deformação. O vetor força é sempre oposto ao vetor deformação. E você tem que escrever isso, ok?
tem que deixar claro isso, né? Outra lei famosa que a galera escreve errado é a primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? Ah, é Uri. Aí não sabe o que fazer nas outras linhas, aí fica descrevendo, né? Onde U é a DDP, R é a resistência. Qual é a primeira lei de Ohm, pessoal? Tá aqui, né? Mas tem um detalhe a mais, não tem? O que é um resistor ôhmico? Isso aí. É isso que eu tenho que botar, né? Que a razão U dividido por I dava um valor constante. Esse valor constante é que foi designado de resistência elétrica. Então, uma coisa que não pode faltar aqui é você dizer que a resistência fica constante com a mesma temperatura, né? E que U sobre I é constante. Então, cuidado nas discursivas com isso. Legal? Só algumas que eu lembrei de cabeça. Ok, temos um minutinho ainda? Temos um minutinho. Então, galera, outra coisa ainda. Semana passada a gente falou bastante de física moderna, né? A gente falou da quântica, falou do fotoelétrico, da relatividade, dos espectros. Esse aqui é um cara legal, não sei se vocês conhecem, é o tubo de raios catódicos. Já ouviu falar? Ou o tubo de Crookes também. Ele foi um dos personagens principais para várias descobertas, aonde talvez a principal foi a descoberta do elétron pelo Thomson. O Thomson fez um pudim de passa horrível, mas as passas então foram descobertas com um tubo desse aqui. E aqui no meio dele tem uma coisa legal. Aliás, isso aqui é um tubo de TV, TV de tubo. Vocês ainda sabem o que é, né? Daqui a pouco eu tenho que parar de usar esse exemplo. Mas TV de tubo funciona assim, inclusive se chama TV de tubo de quê? De CRT? Né? Acho que se chama de CRT, o americano chama de CRT, que é exatamente tubo de raios catódicos. Em inglês fica, sei lá, Cathode Ray Tubes. Cathode Ray Tube. É um tubo. Uma coisa assim. É cátodo e catódico mesmo, não sei como é que fala. Tubo de raios catódico, ok? Para nós. E aqui no meio tem uma parada doida. Tem muito mais a ver com física C. Hoje a aula não tem física hoje aqui, né? Hoje não tem frente, né? Hoje está tudo misturado. Então vou aproveitar e bacalhar. Aqui você tem um campo elétrico e um campo magnético, exatamente para poder desviar a partícula aí, pessoal, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, né? Porque o campo elétrico é fácil, né? A partícula entra no campo elétrico, o campo elétrico aponta da onde para onde? Do positivo para o negativo. Aí você já sabe para onde que ela vai. O positivo vai para o lado negativo, o negativo vai para o positivo. Agora no campo magnético não é tão lógico, né? Por isso que os caras inventaram uma regra, não é verdade? Que é a regra da mão esquerda. E aí uma coisa que sempre me deixou ficar tutando foi o seguinte: se eu pego um campo elétrico, tá, gente? Eu jogo ali dentro um próton e um elétron com a mesma velocidade, o que vai acontecer? Bom, um vai para cima, o outro vai para baixo, certo? Porque um é positivo, o outro é negativo. Agora, os dois vão descrever o mesmo raio de curva, não? Ou um vai fazer uma curva mais aberta e o outro mais fechada? Bom, a carga dos dois é a mesma, não é? Eu vou jogar os dois com a mesma velocidade. Então o que vai mudar aqui é a massa. Quem é mais maçudo, o próton ou o elétron? O próton. Então ele vai fazer uma curva mais fechada ou mais aberta? Envolve os dois. Tem um caminhão e tem, pessoal, uma moto passando em cima da ponte. Aí bate um vento. Quem é que desvia primeiro? A moto, né? A moto. Então a mesma força atuando em corpos de diferente massa, quem acelera mais, quem tem a menor massa. Então o elétron vai fazer uma curva bem pequena, enquanto o próton vai fazer uma curva maior. Agora quando o professor falou isso, isso na faculdade, né? O professor falou, eu fiquei pensando, como é que os caras jogam as partículas com a mesma velocidade? Porque aqui no tubo de raios catódico eu preciso jogar todos com a mesma velocidade. Porque senão não faz sentido, né? Se cada um vem com uma velocidade diferente, cada elétron vai ter uma curva diferente, é tudo elétron. Então, massa, legal, todos os elétrons do mundo têm a mesma massa. Carga elétrica, todos os elétrons do universo têm a mesma carga elétrica. Agora, como é que eu sei que todos têm a mesma velocidade? Tem um negócio então, pessoal, que é chamado filtro de velocidade.
E ele tem tudo a ver com física C aí, né? Mas tem tudo a ver com tubos de raios catódicos, que tem a ver com física moderna. Então essa é a minha desculpa para estar falando aí para vocês. Tá? Então você tem aqui uma partícula, no caso positiva, não é um elétron, uma condição pró. Aí você tem dois campos, o elétrico e o magnético. O campo elétrico está vertical para cima, o campo magnético está aqui saindo do quadro. Tá? Uma partícula positiva com velocidade, ela sente tanto a força elétrica quanto a magnética, certo? Aqui, pessoal, para onde que ela vai sentir a força elétrica? Ou se o campo elétrico aponta do mais para o menos, e é uma partícula positiva, ela vai querer subir, certo? Então daqui a força elétrica é para cima. Tá? Mas uma carga, pessoal, dentro de um campo magnético também sente força. Para onde? Não sei qual regra se usa, é do tapa, tá? Ou é a regra da mão esquerda, porque o campo está para fora, certo? A velocidade está para lá, então para onde está meu polegar? Está para baixo, então ele vai sentir uma força magnética para baixo. Então na hora que eu pego uns prótons e um punhado de prótons e jogo aqui, tem uns que vão subir, porque a elétrica é maior que a magnética, tem uns que vão descer, que a magnética é maior que a elétrica, e tem uns que vão retinho. Os que vão retinho vão passar pelo meu furinho, que é os caras que têm exatamente a velocidade que eu quero. Porque todos têm a mesma carga e a mesma massa, tá? Só que aqui, pessoal, a força elétrica depende da minha velocidade, mas a força magnética depende. Lembra que é QVB? Depende da velocidade. Então se a velocidade está baixa, a elétrica ganha. Se a velocidade está muito alta, a magnética ganha. Mas se está exatamente naquela velocidade que eu quero, ela passa reto. Professor, e como é que eu chego nessa velocidade E sobre B? Fácil, galera. Para andar reto aqui, não tem que estar em RU? Então a força restante tem que ser zero. Então a elétrica tem que ser igual à magnética. Magnética é QVB. Elétrica é campo vezes carga, né? Aqui corta a carga. E tá aí, pessoal. A velocidade que a partícula tem que ter é E sobre B. Se é maior que isso, a magnética ganha. Se é menor que isso, a elétrica ganha. Eu quero que eu passe exatamente. Beleza? É isso então, galera. Não sei se a gente não se vê aí mais até a prova, né? Tá?